Parto em casa para quem tem artrite. Será que dá certo? Como que é isso? Será que é perigoso? Bom, eu como quero contar para vocês a minha experiência, já que eu não sou médica, não sou profissional da saúde, mas eu vivi isso. Então eu quero comentar com vocês como é que foi para mim e se eu recomendo ou não. Primeiro de tudo, eu nunca imaginei que eu teria coragem de fazer o parto em casa. Isso há 6 anos atrás eu tinha ouvido falar um pouco disso, eu não tinha assim muita experiência de, de, de buscar informação nem nada, mas o pouco que eu tinha visto eu achava assim loucura, eu achava assim que era um absurdo quem fazia isso, né? Os poucos coisas que eu sabia assim parecia assim muito irresponsável, sabe? Mas naquela época que eu fiquei assim, que eu decidi pelo parto em casa, foi justamente quando eu já estava fazendo o pré-natal com um ginecologista, era lá no México isso, e aparentemente eu ia fazer ali com ele mesmo e estava decidindo assim, é, deixar tudo pronto porque eu queria o parto normal. Esse sempre foi a minha decisão. Eu não queria jamais fazer cesárea, sabe? Mas de repente, quando esse ginecologista começou, sabe, a falar, não sei, ela tá atravessada, a gente tem que ver. Ela ainda tinha 27 semanas, sabe? Então o médico começou, mas a gente tem que ver se ela nasce até as minhas férias, senão a gente vai ter que marcar. Aí eu fiquei assim muito apavorada, fiquei super assustada com tudo aquilo e decidi, sabe, buscar outras coisas. E nisso eu conversei com duas amigas que tinham feito parto humanizado, parto natural, na água, com acompanhamento da doula, dessa equipe que me ajudou. E aí foi quando ela chamou a doula para conversar, para explicar para mim o que que era. E aí eu a princípio só queria saber, só que estava aberta a receber informações. Mas foi aí que mudou realmente a minha visão. Eu sempre sonhei com parto na água, quentinho, a banheira, tudo aquilo. E quando eu tive o encontro com a doula, ela veio me contar, ela começou a contar de outras famílias que tiveram a oportunidade de fazer o parto em casa, e ali estavam os filhos presentes, né, as pessoas mais íntimas que a mamãe pode escolher e tal. E quando ela tocou nesse assunto que o filho, né, por exemplo, meu filho mais velho poderia estar presente, aquilo foi para minha decisão ali de querer ter em casa, porque a princípio eu já estava no outro país, né, estava morando no México, minha família está no Brasil, a família do meu esposo na Noruega, então eu queria que o meu filho também sentisse que ele estava sendo cuidado naquele momento. E eu não queria deixar ele assim com a pessoa. Eu estava preocupada mais por ele do que até mesmo por mim. Então eu falei assim, não, mas se eu posso ser uma candidata a ter na minha casa, eu gostaria de fazer. Então a doula veio visitar minha casa, conhecer se a gente tinha estrutura, né, para ter água quente, se ia ter espaço, se o quarto era arejado, se a casa era limpa. Eles têm que ver tudo isso, né? Então, se a casa era um bom lugar, a minha casa estava a 5 minutos menos do hospital, então a localização era muito boa. E a partir dali a gente tomou a decisão então de fazer e de buscar ter tudo certinho para poder fazer o parto em casa. Então eu comecei a me consultar já com esse novo ginecologista que é parte dessa equipe, com a doula e esse ginecologista obstetra me acompanhou o resto da minha gravidez e fazendo exames de sangue, de rotina. A princípio eu estava com um pouco de anemia, então eu tomei ferro para chegar no nível correto, porque se você tem uma hemorragia durante o parto, que pode ser comum, né, no parto normal, você tem que, as hemoglobinas e tudo mais tem que estar em ordem para não ter um perigo. Então eu fiz tudo isso certinho, me cuidei muito bem, mesmo apesar de eu ter artrite, eu não tinha as dores rotineiras já. A minha artrite sempre ela como que deu uma descansada durante a gravidez, eu continuei usando corticoide e tava tudo bem,
sabe? O meu peso, nunca subi peso demais, pressão normal, tudo normal. Então o médico tava me tranquilizando super bem, falando que isso aqui vai dar certo. A bebê tinha o cordão umbilical enrolado e o médico falou, imagina, ela vai nascer usando colar. Essa foi a resposta dele, não foi tipo, ai, vamos fazer cesárea. Nada disso. Ele já chegou a fazer cesáreas, lógico, mas só em casos necessários. Então me deu muita tranquilidade, muita paz, saber que eu estava na mão de uma pessoa honesta, que me passava segurança, responsabilidade, profissionalismo. E então ficou combinado que pro dia do parto ia estar presente a doula, que é essa pessoa que tá ali te acompanhando. Ela é praticamente tipo uma enfermeira, uma parteira, uma mãe, um anjo, um apoio totalmente assim, principalmente na questão mental. Então ela, o dia que começaram as dores, eu ligava para ela e ela veio me checar, veio olhar e tudo mais. Daqui a pouco daí já falou, não, vamos chamar então o ginecologista para ver se você está tendo dilatação. E eu comecei a ter dores no dia que a minha filha nasceu, foi dia 15 de junho. De manhã, às 10 da manhã, eu comecei a ter dores típicas, né, das contrações, assim, a princípio fraquinhas. Uma semana antes eu tinha tido infecção urinária e eu pensava que já era o parto, que já estava já entrando em trabalho de parto e passei muito mal, dor pra caramba. E o médico veio checar se eu tinha dilatação e quando ele viu que eu não tinha dilatação, ele falou, não, isso aqui é infecção urinária. Então eu precisei tomar remédio, fiquei ali uns 2, 3 dias de repouso. Foi muito difícil, eu sofri mais com a infecção urinária do que no meu próprio parto, 100% pior aquilo foi. Mas no dia mesmo da bebê nascer, foram aquelas dores pequenas, aí chegou de tarde, a doula já veio ficar lá em casa, a gente encheu, a banheira já estava pronta, já estava indo já colocando tudo certinho para a hora do nascimento. Então, para quando você vai realmente ter ali já o parto, né, do bebê, você já deve deixar tudo pronto, sabe? Não precisei fazer depilação, nada disso, tá? Porque eu sei que talvez muita gente vai pensar, talvez por questão de estética, de achar bonito e tal, não sei, mas não é necessário, tá? Eu tomei banho antes, então eu já tava limpinha, minha cama tava arrumada, já quase na hora do bebê nascer, você deixa preparada a cama com aquelas coisas impermeáveis para não sujar a cama, você vai ter que deitar ali depois, tá? Para o médico examinar e tal. Mas a princípio, sabe, tava tudo tranquilo, não é aquela loucura de, ai, tem que estar 100% esterilizado e todo mundo, sabe, de máscara e luvas e como se fosse no hospital. Não é nada disso, é um ambiente limpo, mas normal, tranquilo, sabe? Depois a banheira, a gente tem uma banheira inflável, né, que a gente alugou e tal, da própria doula. Então ela fica pronta ali para ser usada na hora do parto, tá? Então quando chegou mais ou menos, acho que 1 hora antes mais ou menos da bebê nascer, já estava cheia de água morninha, não é quente demais também, é numa temperatura assim boa, gostosa. E aí quando já era tipo 11 da noite, o médico veio, o ginecologista, e também o pediatra, que seria então agora o pediatra da minha bebê. E o médico checou que eu já estava já com a dilatação, já quase os 10 centímetros e tudo mais. Então eu só continuei ali mais um tempo, mas quando a gente viu que já estava nos últimos momentos quase, é quando então eu entrei na banheira. Porque você não deve entrar também na banheira na água quente, porque ela relaxa, então as contrações diminuem, vai levar muito mais tempo daí para o bebê nascer. Então quando já estava quase na hora, e nisso a doula já tinha já dançado comigo, colocado música, sabe? Eu e meu marido, a gente se abraça, é um momento tão gostoso, sabe? A gente tranquilo, orando para Deus abençoar aquele momento, sabe? Meu filho mais velho estava dormindo e quando faltava pouco tempo, sabe? Acho que uns 20 minutos, meia hora antes da bebê nascer, a gente foi despertar o Johan.
Então ele veio de pijaminha ali e tudo. Aí eu já estava na banheira agora e ali relaxada, mas já me preparando já para o momento de eu empurrar, né? Tipo, forçar a bebê a nascer. Quando chegasse o momento eu ia fazer isso. Então, o médico me explicou bem certinho, sabe? Falou, olha, você vai sentir que vai queimar. É uma dor assim, como se você tá queimando, sabe? A hora que o bebê vai sair. Mas quando chegou o momento, ele me disse qual posição que você prefere, sentada, de joelho, de cócoras, tal. Eu preferi ali sentada. O meu filho estava aqui do meu lado, meu marido do outro. E quando eu senti assim que eu estava pronta para aquela dor final, eu empurrei a bebê e no entanto que quando ela nasceu, a bolsa não tinha estourado. Nenhuma dos meus filhos a bolsa estourou. Sempre foi na hora de nascer que estoura. Então, a bebê quando ela nasceu tão limpinha, porque a bolsa não tinha estourado, então ela não chegou a se misturar assim com toda aquela coisa arada que está dentro da gente, né? Foi no momento que a cabeça saiu, ainda estava dentro da bolha e da bolsa, e aí quando ela saiu, finalmente ela saiu rolando assim, e o médico já, né, torcendo para sair o cordão em volta do pescoço dela, mas nada assim, sabe, com medo, que é um perigo, nada, uma coisa assim, a bebê nasceu nadando ali e já veio direto pro meu braço, no meu peito, e o Johan começou a cantar para ela. O pediatra sempre ficava falando depois, gente, eu nunca vi aquilo tão lindo, o irmãozinho cantar a primeira musiquinha ali para a irmã. É uma música que até hoje eu canto para eles na hora de dormir. As minhas mãozinhas aqui bem juntinhas. E ali a gente ficou aquele momento, então jogando aguinha quente nela, né, que tá para não esfriar nem nada, mas é mais por gostoso mesmo. Então depois meu marido cortou o cordão dela. E nesse momento só que eu ia levantar da banheira, então foi quando a gente deu a bebê para o pediatra, só para ele olhar que tá tudo bem e tirar, né, aquela tipo uma secreção, né, que os bebês têm no nariz, no ouvido e tal, assim na boca, ver que não tem nada, assim. Olhou só assim que tá tudo em ordem, tá tudo normal. E enquanto isso eu só fui pra cama, então me sequei e tudo mais. Gente, eu não me sujei, não teve aquela, sabe, aquela coisa horrorosa de sangue. Depois eu empurrei também, saiu a placenta, né, e tudo mais. E naquela época até, quando eu empurrei a placenta, a gente pega a placenta e imediatamente a gente leva a placenta para congelar. Eu sei que isso é meio estranho e tudo mais, mas a gente tinha orientação, né, de que a placenta tem muitas vitaminas, hormônios que ajudam na recuperação da mãe. E como artrite e tudo mais, eu queria o máximo possível para eu me recuperar. Então a gente fez a placenta congelada, depois foi mandada fazer cápsulas, tá? Isso pode parecer nojento para muita gente, mas para mim naquela época fez sentido. E eu tomei depois, acho que eram 250 cápsulas que consegue fazer e fui tomando. É como se estivesse tomando uma vitamina de novo, tá? Então, existem muitos estudos, né, a favor disso e talvez contra também, mas isso é muito opcional. Ninguém é obrigada a ingerir a placenta de novo, tá, pessoal? Mas existem, né, casos na natureza dos animais que comem a placenta depois, né? Porque toda a vitamina que eles deram para a criança tá depositada ali, a criança se alimentou daquilo, né? Então agora a mãe come de volta como que para ela repor tudo que ela perdeu durante a gravidez, durante o parto e tal, e se restaurar mais fácil. Mas então, depois ali eu saí, eu deitei na cama e o médico, o ginecologista checou, né, que tinha saído tudo de dentro de mim, que eu não fiquei nem machucada, nem nada. Gente, eu não precisei cortar, não preciso dar ponto, não preciso fazer nada. Ao contrário das outras 2 vezes que eu tive bebê no hospital e chegou a precisar cortar 2 centímetros ou até, tipo, rasgou e teve que costurar. É muito diferente, sabe? Então, no parto normal ali eu não sofri o que eu sofri nos partos no hospital. E na questão física e na questão emocional, né? Porque no hospital, sinceramente, eu fiquei muitas vezes ali deprimida, ou ansiosa, ou frustrada, ou aquela coisa de
vai vir médico, vai sair, é a hora da parteira, daí ela vai embora, daí troca de turno, então você uma hora você não sabe quem que vai te ajudar, sabe? Mas ali em casa foi tranquilo, sabe? Depois eu já pude me trocar, me arrumar, já tava tudo bem, dei o peito para bebê mamar, né? O colostro e tudo mais ali no princípio, é importante também. E os médicos viram assim, tá tudo em ordem, amanhã cedo o pediatra volta, ele vai pesar a bebê, ela vai pesar a mesma coisa, não tem por que eu pesar agora. Então vocês vão ficar juntos agora, vão descansar. E ali eu tomei, talvez, também durante aquele processo todo, talvez eu tomei um copo de suco, comi uma fruta, nem lembro direito, mas a gente come alguma coisinha também para ter forças, né? É importante, a doula cuida de tudo isso, sabe? Mas, gente, sério, enquanto eu tava ali, a bebê ficou um pouco com o pediatra, uns minutos. O médico me olhou para ver se estava tudo bem. A doula já pegou, esvaziou a banheira de novo, desinflou, arrumou, tirou tudo do lugar, empacou e foi embora. O meu marido já arrumou o bercinho da bebê de novo, a cadeira da mamãe ali do lado. Nesse tempo todo já estava tudo arrumadinho, já era hora já de eu dormir com a minha bebê. Foi a coisa mais incrível do mundo, saber que, tipo, há 2 horas atrás eu estava em processo de parto e dor e tentando parir o meu bebê e agora a gente já ia dormir, já tinha acabado, meu filho já tinha voltado a dormir, agora já era irmão mais velho, sabe? Foi um sonho, foi assim uma coisa que eu agradeço a Deus por ter tomado aquela decisão. Eu senti assim que foi muita coragem, né? Uma valentia, assim, não sei da onde, mas foi a decisão mais correta que eu fiz na minha vida, porque o meu filho pôde estar presente e eu sei que isso criou uma conexão entre ele e a irmã muito forte. O fato daquela noite a gente poder deitar e orar e agradecer a Deus pela vida da nossa filha, pela situação, pela experiência que a gente fez e foi tudo bem, sabe? Então a gente agradeceu tanto a Deus naquela noite antes de dormir e tudo correu bem, sabe? Então eu quero assim só falar pra você que se você sente que você consegue, se você sente assim que você é capaz disso, principalmente mentalmente, porque tem gente que não tem capacidade mental, no sentido tipo a pessoa ficar com medo, ficar ansiosa, não vai conseguir lidar com isso, então é melhor fazer talvez num hospital, numa clínica, num lugar que ela vai se sentir seguro. O importante é você se sentir seguro, sabe? Eu nunca falei pra ninguém assim das minhas amigas, conhecidas que estavam grávidas, ai, você tem que fazer, imagina que você não tem coragem, que é ridículo, nada a ver. Jamais falei isso, porque eu entendo, cada um é diferente, cada um precisa ter principalmente esse sentido de segurança, que tá fazendo a coisa certa. Eu senti que eu fiz a coisa certa e graças a Deus correu tudo bem. E eu animo você que se você tem esse desejo, esse sonho, busque conversar com uma doula ou um ginecologista que faz esse parto em casa, pessoas profissionais reais que se importam com a sua segurança, com a segurança do bebê, mas também que não vê só a questão financeira, é muito importante isso. Mas não se deixe levar por achar que porque você tem artrite, você é obrigado a fazer cesárea, porque se você é autoimune, você não pode fazer, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com a doença. A doença não é uma sentença para nós, sabe? É só um detalhe. E se a gente está se sentindo bem, tem condições, tem forças para ficar de pé, forças para parir um bebê, mas se você não tem essas condições, se você sente que você não dá conta nem da sua doença, nem das suas dores da articulação, muito menos de um parto normal, muito menos de um parto em casa, não se sinta mal também por não ter talvez essa coragem, né? Porque o mais importante é você pensar assim no todo, né? Na sua segurança, na segurança do bebê, também para a questão do marido, né? Que tá ali apoiando e também que não seja só um estresse, um nervo, uma coisa ruim para ele, mas que tem que ser um momento especial, um momento de paz, um momento que vai ser assim uma alegria, vai ser um alívio quando tudo terminar, mas vai ser uma alegria porque vocês sabiam que é a coisa certa. Então, boa sorte para se você tiver essa decisão também. E tá tudo bem se você não fizer em casa. O importante é esse bebê nascer com segurança, nascer na hora certa, não forçar,
não adiantar as coisas, sabe? Não é porque tem artrite que tem que fazer a cesárea antes e se o bebê nascer antes do momento, não. O importante é nascer na hora certa e que venha com muita saúde. Então, obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.